Meus irmãos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao estudo de mais uma lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Neste terceiro trimestre de 2020, nós estudamos o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. E hoje estamos terminando o estudo sobre o período da formação da comunidade do Segundo Templo. E para extrairmos lições a respeito do avivamento espiritual, abordaremos o tema da vigilância. Sem dúvida nenhuma, a vigilância é indispensável para o início e o desenvolvimento do avivamento espiritual. O nosso saudoso comentarista resolveu nesta última lição falar exclusivamente sobre a vigilância e o seu papel no avivamento, sem fazer qualquer relação com os fatos históricos analisados ao longo deste trimestre. A lição de hoje, lição de número 13, que finda esse terceiro trimestre, tem por data 27 de setembro de 2020 e tem como título A Vigilância Conserva Pura a Igreja. Apesar do título da lição mencionar a respeito da pureza para a igreja, esse tema não é tratado diretamente na presente lição. O que veremos é que realmente estamos próximos ao evento mais esperado pela Igreja de Cristo, o arrebatamento da igreja. O nosso textuário da lição diz assim: E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Esse texto se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 37. Sem dúvida nenhuma, a vigilância espiritual é uma forte ordenança encontrada no Novo Testamento, além de ser também uma aliada indispensável da oração. A verdade prática diz assim: através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. A leitura bíblica em classe, que serve como base para a lição de hoje, se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 25, do versículo 1 ao 13. Se você não possui a lição em mãos, leia este texto bíblico que fala sobre a parábola das 10 virgens. Ela serve como base para a lição que vamos estudar agora. O objetivo geral da lição de hoje é sinalizar a necessidade do aluno cultivar uma vida de oração e de vigilância. A introdução da lição diz assim: chegamos à última lição desse trimestre. Mais uma vez o Espírito Santo quer nos despertar, dizendo que o tempo se abrevia. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 29. É interessante dizer aqui que a parte A desse versículo, apontado pelo comentarista da lição, nos diz assim: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Isso significa que o dia futuro de maior expectativa para a igreja está cada vez mais próximo. E essa proximidade aponta para a necessidade urgente de estarmos preparados para a vinda do Senhor Jesus, para vir buscar a sua igreja. Este momento está muito mais próximo do que nós imaginamos, meus amados. Esse evento pode ocorrer a qualquer momento. Em Mateus 24, 42, nos diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Está pronto para este momento? Vamos estudar a lição de hoje e vamos tirar algumas dúvidas sobre vigiar, sobre estar em vigilância, estar pronto para ser arrebatado pelo Senhor. Continuando a nossa introdução, meditemos hoje na parábola de Jesus, escrita em Mateus 25, do 1 ao 11, onde encontramos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele. Aqui a parábola das 10 virgens nos ensina que somos responsáveis individualmente pela nossa condição espiritual. Nela nós vemos que era de responsabilidade de cada virgem
manter o seu reservatório de azeite abastecido, pois elas precisavam dele para poder participar do grande evento. Essa questão aponta para a necessidade que temos de manter o azeite das nossas vidas, que é a presença do Espírito Santo. Essa doce presença em nossas vidas, queridos, representa que estamos salvos, pois Paulo mesmo diz que a presença do Consolador é o penhor da nossa herança, como vemos lá em Efésios, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para a glória, para louvor da sua glória. Deus nos abra os corações para compreendermos a sua palavra, pois temos a necessidade de estar devidamente preparados. E realmente é importante aqui lembrarmos o que diz o texto da nossa leitura bíblica em classe, que eu acabei de citar. No versículo 10 do capítulo 25 de Mateus, diz assim: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Notem aqui que o texto, de forma cristalina, afirma que apenas as que estavam preparadas entraram para a festa do casamento. As que não estavam preparadas, que foram pegas desprevenidas, não entraram para a festa do casamento. O ponto de número 1 da nossa lição diz assim, tem como título: meia-noite, o dia que já passou. Diz assim a lição: à meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo o que nele aconteceu pertence ao passado, ao dia de ontem. Este é o sentido da expressão à meia-noite. Ela nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou. Do ponto de vista bíblico, o período de tempo, o dia, que está para terminar, é a dispensação da igreja. E no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja fiel, este período haverá terminado definitivamente. Vivemos, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na terra. Conforme mencionamos aqui, estamos na iminência da volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. O comentarista cita que, por um lado, o termo meia-noite aponta para algo que findou, e no caso dos cristãos significa a oportunidade de participar das bodas do Cordeiro. Outro ponto interessante a ser mencionado aqui é a respeito da dispensação da igreja. Essa é a sexta dispensação, também chamada de dispensação da graça, e vai se findar no momento do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que somos o sustentáculo da verdade. A palavra aqui, sustentáculo, ela significa o que sustenta, que concorre para a sua subsistência. Quando aqui o comentarista diz que a igreja é sustentáculo da verdade, significa que cabe à igreja defender e proteger as sagradas escrituras, que são as verdades de Deus para a humanidade. O Senhor Jesus afirmou que é o caminho, a verdade e a vida. E a verdade do Senhor Jesus está revelada nas escrituras. Vemos lá em João, capítulo 5, versículo 39, diz assim: examinai as escrituras, porque vós cuidais elas que de mim testificam. Então, queridos, devemos então, como a igreja de Cristo, como a igreja de Deus, proclamar e defender as escrituras sagradas. Que grande é a nossa responsabilidade. Por isso Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia, pois a noite há de vir, e então não será possível fazer mais nada. Aqui temos algo relacionado à lógica. Esse dia mencionado é quando podemos fazer algo, ou seja, enquanto temos condições de realizar a obra de Deus.
A noite pode chegar através do arrebatamento, da morte, ou mesmo por conta de alguma enfermidade que venha impedir de realizarmos a obra de Deus. Então, que venhamos a nos esforçar pelo reino de Deus, enquanto temos essa condição, pois chegarão dias em que tudo isso se findará. Aí não poderá fazer mais nada. O ponto 2 da lição: meia-noite, início de um novo dia. Diz assim: este fato diz respeito ao mundo inteiro. Aproxima-se o momento exato, a meia-noite, quando um novo dia vai raiar. Que dia será esse? O atalaia responde: vem amanhã e vem também a noite. Isaías 21, versículo 11 e versículo 12. Então, assim como a meia-noite representa o fim de um dia, ela marca também o início de outro dia, não é verdade? Então, esse outro dia para a igreja representa a coroação de todo o esforço que fizemos para agradar e servir a Deus, perseverando em todas as práticas cristãs que as Escrituras nos recomendam a praticar. Esse ponto de número 2 está dividido em 2 subtópicos. O primeiro subtópico: amanhã começará um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram as suas vestiduras em seu precioso sangue. Esse é o dia de Jesus Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 14, Filipenses, capítulo 1, versículos 6 e 10, e Filipenses, capítulo 2, versículo 16. No momento então do arrebatamento, o Senhor Jesus contemplará os milhões de crentes que serão ressuscitados e transformados pelo poder, e ficará satisfeito, conforme vemos no versículo citado pelo comentarista. Apesar de que Deus deseja que todos se salvem, porém o Criador sabe que muitos rejeitarão o convite para a salvação, não é verdade? Mas para aqueles que aceitaram, bênçãos inefáveis estão reservadas nos céus. E glória a Deus por isto, e espero estar convosco neste grande dia, neste grande momento de encontrarmos frente a frente o nosso Senhor e o nosso Salvador. Naquele momento, melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do seu trabalho e de seu sofrimento. Os que são do Senhor ressuscitarão e serão transformados, os vivos, e Jesus levará sua noiva para a sala das bodas, onde a igreja e o Cordeiro se unirão para todo sempre. Desde já oremos e digamos: amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. O texto aqui, amados, que melhor explica o que acontecerá no momento do arrebatamento da igreja, está lá em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 17. Leiamos esse texto que diz assim: dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Que maravilha! Poder estar neste momento, irmãos, não tem explicação, não tem sentimento que possa traduzir esse momento de nos encontrarmos com o nosso Senhor nos ares. No subtópico de número 2, a noite vem, diz assim: quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro para o mundo que rejeitou a Jesus.
Aqui também vemos um evento que inicia dois processos diferentes, não é verdade? Enquanto que a igreja arrebatada inicia seu período de gozo e alegria ao lado do Senhor Jesus, aqueles que não estavam preparados para o arrebatamento e, portanto, ficaram na terra, irão passar por um período terrível de sofrimento, onde a ira do Todo-Poderoso será derramada sobre toda a terra e sobre os que estiverem vivos nesse período. É a chamada Grande Tribulação. O grande lagar da ira de Deus será pisado sem misericórdia. Lagar aqui, amados, é o lugar onde as uvas são pisadas para que o suco seja extraído no processo da fabricação do vinho. Este é o significado de lagar. Então, mas a Bíblia, de forma figurada, compara a ira de Deus na grande tribulação, como sendo o resultado de um processo de produção de vinho. Isso mesmo. Só que a matéria-prima, em vez de ser a uva, será o montante dos pecadores, dos pecados. Será o montante dos pecados dos desobedientes. A Bíblia nos dá a entender que os pecados são medidos por Deus. Veja lá em Gênesis capítulo 15, versículo 16, que diz assim: "E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia." Vejam aqui nessa passagem que Deus havia estabelecido uma medida dos pecados dos amorreus para executar os seus juízos contra essa nação. Então serão os pecados dos inconversos, dos impuros, dos injustos, que Deus usará para produzir os juízos divinos sobre a humanidade. Quanto mais pecado, mais juízo de Deus, representando assim a ira de Deus. As trevas dominarão a terra para os homens que não houverem dado crédito às palavras de Deus. Começará então o dia da vingança, e a ira de Deus será executada repentinamente, assim como foi nos dias de Noé. Esse período de grande tribulação será de juízo para todos os habitantes que ficarem aqui na terra. Tenho certeza que será um momento muito terrível de aflição, de sofrimento nunca visto antes na terra. Se você acha que estamos passando por dias difíceis, imagine então o período da grande tribulação, onde se derramará a ira de Deus sobre todos os ímpios que ficarem aqui na terra. Então, que possamos prevalecer e perseverar na palavra do Senhor, para ficar firmes com Cristo, para que possamos estar com Cristo nesses dias, mas lá no céu, nas bodas do Cordeiro. O ponto 3 da lição: meia-noite, a hora de trevas. Para o povo de Deus, familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável quando vemos trevas, angústias e dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que estas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus. Então aqui, amados, as Escrituras nos mostram que no final dos tempos as coisas iriam se complicar para os verdadeiros cristãos, não é verdade? Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, "Sabe, porém, isto, que tempos trabalhosos virão, e haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, o apóstolo Paulo diz: afasta-te. E é exatamente esse tempo, amados, em que estamos vivendo, os últimos dias. Tudo isso está acontecendo hoje. Então a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja é iminente.
a qualquer momento isto pode acontecer. Então, estejam preparados. A lição de hoje nos alerta para estarmos preparados para este grande dia. Prosseguindo com a nossa lição, o lugar escuro em que vivemos parece iluminado pelas promessas gloriosas da palavra de Deus. As nossas almas se consolam com as profecias, pois quanto mais escura a noite, mais perto estamos da vinda de Jesus. Essa escuridão, amados, essa escuridão mencionada aqui, aponta para a manifestação cada vez mais aberta do reino das trevas entre os homens. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. Devemos, conforme o comentarista pontuou aqui na lição, nos apegar às promessas das Sagradas Escrituras, pois Deus é fiel. Ainda, amados, aos 7.000 que ainda não se curvaram ante Baal. Lembra dessa passagem? 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Então, queridos, existe um remanescente fiel aguardando a vinda do Senhor Jesus. E que eu, você, a nossa igreja, podemos estar entre esses que não se dobrarão a Baal, que não se dobrarão aos prazeres do mundo, ao mundanismo, e possamos ficar firmes esperando o nosso Senhor. Nesse ponto de número 3 da lição, também está dividido aqui em 3 subtópicos. O primeiro subtópico diz assim: a natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Hoje, toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra. Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23. Por isso há terremotos, peste, fome, catástrofes de toda ordem. A Bíblia já previu tudo isso. Lucas 21, do versículo 11 e versículo 25. Aqui, queridos, precisamos tomar um pouco de cuidado, porque o comentarista da lição pontuou que a natureza geme, usando aqui como referência a passagem de carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 22 e 23. Mas ocorre que nessa passagem a Bíblia cita criação e não natureza. Na criação está incluso o que Deus criou, tanto aquilo que tem vida como o que não tem. Então, se nós disséssemos que a natureza geme, admitiremos que a natureza tem vida própria, o que não é verdade. Os seres que compõem a natureza é que são vivos, e não a natureza em si. O subtópico de número 2, os homens sentem as trevas. A Bíblia fala de tempos difíceis, quando o homem em particular será atormentado por tentações de toda espécie. As perseguições à igreja, o ódio aos crentes e a corrupção moral provam que já anoiteceu há muito tempo. Queridos, os homens sentem as trevas. Isto é verdade. Tudo mostra que a volta do Senhor Jesus está próximo, muito próximo. Vamos ler ali em primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, versículo 12 e 13. Diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Glória a Deus por isso. Subtópico 3. As nações estão em trevas. Há guerras e rumores de guerras. O perigo de guerras nucleares, biológicas e químicas constitui uma sombra ameaçadora que paira sobre todo o mundo. O mundo já se preparou para a maior catástrofe de todos os tempos, a grande tribulação, e não há lugar para recuo. As trevas da meia-noite já chegaram. Hoje, a situação política está bem diferente do que era em 1993,
época que foi escrito este comentário da lição que estamos revendo nesse trimestre. Quando essa lição foi originalmente escrita, 1993. Mas vemos claramente o domínio das trevas sobre o mundo por conta dos acontecimentos que estamos vivendo. Liberação do aborto, proliferação das relações homoafetivas, políticas para desconstrução da família tradicional e muito mais que vem atacando a igreja do Senhor. Então vai se passando o tempo, amados, a perseguição vai aumentando e as coisas vão ficando cada vez mais estreitas. E é nesse período que a gente conseguimos ver realmente quem está com Cristo e quem não está com Cristo. É o momento de repensarmos as coisas que estamos fazendo, se é da vontade do Senhor ou não é. Ponto de número 4 da lição. Meia-noite, a vinda do noivo. Durante milênios, os salvos cantaram e falaram da vinda de Jesus. Muitos crentes que esperavam aquele dia dormiram no Senhor, guardando a fé. E os que hoje vivem esperam ansiosos a segunda vinda de Jesus. Infelizmente, amados, conforme mencionamos, os tempos já são outros. Hoje, dificilmente ouvimos mensagens dos nossos púlpitos a respeito da volta de Cristo. Não é verdade? Quando foi a última vez que foi falado sobre a volta de Cristo em cima do púlpito das nossas igrejas? O que mais encontramos são mensagens triunfalistas, pregadores decretando bênçãos, mensagens de autoajuda e não da ajuda que vem do alto. Não é verdade? Lá em Mateus, capítulo 24, versículo 37 ao 39, diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A maioria, amados, dos que hoje se dizem crentes, estão mais preocupados com as coisas da terra do que as coisas de Deus, infelizmente. Então precisamos ter sempre em mente o que o Senhor Jesus nos disse lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, que possamos dar lugar ao Espírito Santo para que Ele nos use como instrumentos de avivamento para essa geração. Temos a necessidade, queridos, de nos voltarmos para as verdades da Palavra de Deus, que nos exorta a desenvolvermos uma vida de santificação, amor e serviço ao nosso Senhor. Continuando a nossa lição. Mas a partir da meia-noite ninguém mais dirá que Jesus virá. Pelo contrário, à meia-noite ouvir-se-á o clamor de júbilo incontido que encherá a terra e o céu. Será a noiva exclamando: Chegou o noivo. Em Mateus 25:10 está escrito: Chegou o esposo. Naquele glorioso momento, o poder do Espírito Santo operará milagres. Pois os que morreram em Cristo ressuscitarão com corpos gloriosos, e os que estiverem vivos serão transformados, e todos juntos serão arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares. Seremos arrebatados ao céu, para não sofrermos a dor e a desgraça que atingirá o mundo todo. Iremos entrar nas moradas que Jesus foi nos preparar, e para as quais fomos comprados com o seu precioso sangue. Aqui, queridos, arrebatar significa levar de súbito, ou seja, rapidamente. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados naquele momento com um corpo incorruptível, e os que estiverem vivos serão transformados. Tudo isso, queridos, em um abrir e fechar de olhos. Esse milagre será extraordinário, conforme mencionado. Deve ser o momento mais aguardado pela Igreja do Senhor. Indo já para o final da nossa lição,
Ponto de número 5. O clamor da meia-noite, um brado de alerta. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. É este o clamor que ouvimos em nossos dias. Conforme mencionado aqui na lição de hoje, já mencionei, os nossos púlpitos estão pobres no que diz respeito à mensagem sobre o arrebatamento. Estamos mais preocupados com as coisas terrenas do que com as coisas celestiais. Meu irmão, você está ouvindo já este clamor? Está escutando como o Espírito Santo diz ao mundo e aos salvos que Jesus vem em breve? Está atento aos sinais dos tempos? Está atento ao cumprimento das profecias? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 2:7. Precisamos então, queridos, nos submeter ao Espírito Santo, para que Ele nos use para trazer avivamento para a igreja de Cristo. Os sinais estão presentes, mas poucos estão percebendo esses sinais. Muito é falado, mas poucos estão percebendo. Que possamos então, queridos, despertar do sono, meus irmãos, conforme Paulo nos disse em Romanos, capítulo 13, versículo 11, diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, a cada dia que passa, estamos mais próximos do nosso Senhor. Mas aqueles que já ouviram a voz do Espírito Santo devem divulgar as palavras eternas do Evangelho. Enquanto houver tempo, fomos chamados por Deus para sermos atalaias, e nossa função é despertar o povo. Temos que anunciar aos homens que Jesus vem em breve, obreiros e crentes em geral. Não nos cansemos de anunciar a volta de Jesus. Não é bastante que uma vez tenhamos sido feitos filhos da luz e vestidos de vestes nupciais. Precisamos vigiar e permanecer prontos para a vinda do Senhor. Por isso diz a Bíblia: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 3, versículo 11. Aqui devemos nos lembrar, queridos, que não encontramos respaldo bíblico para aquela doutrina defendida por uma ala da igreja, que diz assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Não é verdade? A salvação, queridos, é algo que precisa ser buscado na nossa vida. O sinal de que somos salvos é a presença do Espírito Santo com o selo da nossa vida. Como está escrito lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Mas o mesmo Paulo que afirmou que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, nos diz também que não devemos entristecer o Consolador, como está escrito lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, que possamos trazer alegria para o Espírito Santo, e não tristeza, fazendo aquilo que Deus colocou em nosso coração, conforme a vontade do Senhor. Prosseguindo com a nossa lição, os membros da igreja de Filadélfia eram agradáveis a Deus, mas precisavam guardar o que haviam recebido do Senhor, para não serem roubados. É isso que a palavra de Deus nos ensina com a ordem vigiai. Portanto, queridos, o nosso relacionamento com Deus, através do sacrifício do Senhor Jesus, é o que temos de mais valioso em nossa vida, não é verdade? Conforme já comentado aqui, quando aceitamos a Cristo como Salvador, recebemos o selo do Espírito Santo em nossa vida. Então devemos fazer tudo o que for preciso para mantermos esse relacionamento com Deus. O Pai já fez a parte dele.
Agora nós temos que fazer a nossa parte. Por isso precisamos vigiar, para permanecer firmes com Jesus. Subtópico 1, desse ponto de número 5, o sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. O sono pode ser causado primeiramente pela desobediência, como aconteceu com Jonas. O sono espiritual aqui, queridos, fala de uma incapacidade de resposta, de insensibilidade, de alguém que perdeu a consciência de algo ou de alguma coisa. E o sono espiritual é um estágio em que a pessoa se desliga das coisas espirituais e por conta disso não consegue mais interagir com Deus. Lembrando que quando alguém peca, está sim criando uma barreira de separação em relação ao Deus Todo-Poderoso. E essa separação leva a pessoa para a condição de desenvolver o sono espiritual, se não houver o arrependimento e a confissão diante de Deus. Quando obedecemos a Deus, somos revestidos pelo poder do Espírito Santo, para não adormecermos. Também a preguiça causa sono. Quando Davi ficou em casa, desocupado, enquanto o exército combatia, caiu em tentação. Na realidade, na vida com Deus, o Espírito Santo está sempre falando conosco. A nós cabe não endurecermos o nosso coração pelo engano do pecado, como disse o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação, no dia da tentação no deserto. Essa proximidade com o Consolador, essa proximidade com o Espírito Santo, somada à nossa obediência a Deus, faz assim com que tenhamos mais força para resistir ao sono espiritual, para não sermos abatidos por este sono espiritual. Por isso é uma bênção para o crente estar muito ocupado na igreja do Senhor, servindo-o ali. Esgotamento espiritual por falta de renovação também pode causar sono. Aqui, queridos, nós não podemos generalizar, pois excesso de atividade da igreja, excesso de atividade na igreja não significa saúde espiritual. Devemos sim nos ocupar com a obra de Deus, isso é verdade, sem nos esquecermos das nossas outras responsabilidades. Em primeiro lugar, o relacionamento com Deus. Depois, o relacionamento com nossa esposa, com nosso cônjuge, com os nossos filhos. E por fim, todo o resto. Esgotamento espiritual, muitas vezes, queridos, está ligado ao excesso de atividades, sem que haja tempo para o descanso e a reposição das energias gastas. Então essa questão vem corroborar com o que nós dissemos agora há pouco, a respeito do excesso de trabalho dentro da igreja do Senhor. Está escrito, subtópico de número 2, aqui da nossa lição, seremos guardados vigilantes se usarmos os meios em que Deus põe à nossa disposição. Seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Aqui o comentarista da lição pontua a respeito de 3 recursos espirituais que são imprescindíveis para que o crente venha a ter uma vida vitoriosa diante de Deus. Esses recursos, queridos, são a palavra de Deus, andar em espírito e a vigilância em oração. Então diz assim a lição: Ele nos desperta pela sua palavra. Jesus despertou seus discípulos falando-lhes: como é preciosa a palavra de Deus! Quem a estuda com atenção encontra sempre incentivo e despertamento. Então, queridos, quando permitimos que a palavra de Deus fale conosco, fale ao nosso coração, mudanças significativas acontecem em nossa vida, não é verdade? Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Está lá em Romanos 1,16. O Senhor Jesus ensinou que a palavra nos limpa. Ainda Paulo menciona que a palavra de Deus, se observada, desperta a nossa fé. Vamos ler lá o que está escrito em Romanos 10,17? Romanos 10,17 diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O Espírito Santo nos conserva vigilantes e acordados. Ele é como o óleo na lâmpada. Vive, pois, uma vida onde há inteira liberdade para o Espírito de Deus operar, e isto o conservará preparado para o encontro com o Senhor. Então aqui ele vem destacar também o relacionamento com o Espírito Santo. Um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, queridos, nos transmite força espiritual, pois andamos dirigidos pelo nosso Consolador, o nosso amigo, Espírito Santo. E quem anda em espírito não cumpre os desejos da carne e, conseguinte, anda em vitória diante de Deus. Como está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então andem em espírito, intimidade com o Espírito Santo. A oração é outro fator de importância para o qual Jesus chama a nossa atenção. Disse ele: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E acrescentou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca, significando que se os discípulos orassem, o espírito prevaleceria sobre a carne. Por que a oração é um recurso tão importante para nos manter vigilantes? Sim, porque pela oração vivemos em comunhão com Deus, então ficamos fortes e felizes. Sim, porque pela oração vivemos em comunhão com Deus. Então, queridos, a oração é o nosso canal de comunicação com Deus Todo-Poderoso, não é verdade? Quando você precisa falar com Deus, você ora ao Senhor. É através dela que o salvo em Cristo Jesus desfruta da comunhão com o Pai Celestial e também recebe o conforto espiritual, além de outras bênçãos muito mais valiosas, né? E conforme o comentarista aqui pontuou, que é através da oração que nós desenvolvemos uma intimidade espiritual com o Espírito Santo, o que nos ajudará a vencer as batalhas contra a nossa natureza pecaminosa. Então, através da oração, nós encontramos força para vencer diariamente a batalha que nos encontramos pela frente, todos os dias, né, na nossa vida. Continuando aqui, a oração é finalmente o meio pelo qual recebemos as bênçãos de Deus. A oração nos enche de sua graça e nos faz prontos para o grande culto nas nuvens. Que Deus nos guarde a todos vigilantes a fim de podermos ver um dia a glória de Deus. Estejamos atentos à nossa conduta, sempre buscando a santificação e purificação, para que não apareça alguma mancha em nossos vestidos, porque qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Assim, estaremos sempre preparados e um dia veremos tal como ele é. Na realidade, a oração precisa ser acompanhada da vigilância, que é o tema da lição de hoje. Pois apenas orar sem vigiar não evita que nós caiamos em pecado. Inclusive, o próprio Senhor Jesus ainda acrescenta uma outra ação para ser usada em conjunto com a oração e a vigilância. Está escrito lá em Marcos 13:33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Temos então, queridos, que estar atentos a tudo, pois estamos em batalha contínua, diária, até que aquele grande dia chegue ao nosso encontro. A conclusão da nossa lição diz assim: quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia que o seu sentido é o seguinte: sair-lhe ao encontro. É precisamente isso que o Espírito Santo quer dizer atualmente. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. E nós devemos estar prontos a responder. Já a sua noiva se aprontou.
Lemos em Mateus 25:7 que, ao ouvir o clamor da meia-noite, as virgens começaram a preparar as suas lâmpadas. Meu irmão, a tua lâmpada está preparada hoje? Que Deus permita que nas nossas lâmpadas, nas nossas vidas, se cumpram as palavras de Lucas 12, 35 e 36, que diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam ao seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier bater, logo possam abrir. O Espírito Santo nos está despertando hoje, para que estejamos nessa condição, estejamos atentos e sensíveis à sua voz. Amém. Então, queridos, a vinda de Cristo é uma gloriosa promessa para os que servem verdadeiramente ao Senhor. Diante dessa bendita promessa, nós devemos estar vigilantes, vivendo em santidade, esperando fervorosamente este dia em que estaremos definitivamente livres de todo sofrimento e estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo trimestre, se Deus assim permitir.